Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você com exclusividade que o Corinthians monitora diversos jogadores da Série B para se reforçar nessa janela de transferências. Vou trazer para você também com exclusividade que o Timão recusou o Pavon do Grêmio. Vou te contar os bastidores dessa história. Tem também ainda no blend de informações o zagueiro Kaká foi assaltado em São Paulo e ainda no blend de informações há exagero de jogadores do Corinthians na balada? Isso é tema lá dentro do Parque São Jorge e do CT Joaquim Grava. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Vamos embora falar muito do Coringão? Olha só, em assunto é o que não falta do Corinthians. Quero começar falando do zagueiro Kaká e lamentar, né, que o zagueiro Kaká foi vítima de assalto, né, em São Paulo, coisa que todo mundo está sujeito a sofrer isso hoje em dia, infelizmente, no Brasil e principalmente no estado de São Paulo, e principalmente também em relação aos pertences, né, roubos de celulares, enfim, é algo muito constante, né, repito, infelizmente, no estado de São Paulo, tá? O Kaká foi assaltado, tá? Hoje, né, ele estava indo pro treino do Corinthians, né? Foi assaltado no Tatuapé, tá? Na zona leste de São Paulo. Estava no seu carro quando foi abordado por dois homens que estavam supostamente armados e ele teve o seu aparelho de celular levado, tá? Apesar do susto, não houve agressão física, graças a Deus está tudo bem com o Kaká em relação à saúde física principalmente. Ele registrou, né, o boletim de ocorrência, tá? E avisou também, né, a diretoria do Corinthians sobre o ocorrido, tá? O assalto ocorreu horas antes da reapresentação do elenco do Corinthians no CT Joaquim Grava. O técnico Dorival Júnior deu 2 dias de folga aos atletas após o empate aí, sem gols contra o Vitória, né? Folgaram na segunda, folgaram na terça e voltam, né, aos trabalhos hoje no CT Joaquim Grava. Então a gente começa aí o vídeo lamentando, né, esse assalto ao zagueiro Kaká, né, ao zagueiro Kaká. E eu nem sei, né, se tá com carro blindado ou não tá, enfim, mas é situação difícil, lamentável do estado de São Paulo. Deixa o like aqui e me fala o que você acha disso. Outra coisa lamentável é que há uma discussão dentro do Corinthians em relação a jogadores que estão exagerando um pouco na balada e na noite, tá? Eu prefiro não comentar o nome de nenhum jogador, até para poupar, né, os atletas, por pressão da torcida, tá? Porque fontes nas organizadas já me mandaram nomes de atletas, eles sabem já de atletas que estão exagerando um pouco na noite, e dentro do Corinthians eles também sabem. Então o Corinthians vai ter que, né, ter uma conversa, resolver esse problema, porque lá dentro me falaram que eles já estão sabendo, mas não houve ainda a conversa, não sei se vai ser o Dorival ou se vai ser o Fabinho Soldado. O que eu sei é que a cúpula corintiana, da comissão técnica, enfim, do executivo de futebol, eles sabem o que está acontecendo, né? Um jogador ou outro tem ali, não é claro que não é o elenco todo, né? Mas um jogador ou outro tem exagerado um pouco. Sair todo mundo pode, é claro, mas o que me passaram é que está havendo realmente exageros. E aí, né, que podem e talvez já até estão afetando, né, o desempenho do jogador dentro de campo. Vamos ver se vão tomar providências, tá? Poderia dizer aqui que ia ter uma reunião, uma cobrança, mas eu não recebi essa informação. O que eu recebi, né, é informação de pessoas de organizadas que já me passaram o nome de atletas que estão exagerando, e eu fui perguntar lá dentro, e eles falaram que todos estão sabendo, já sabem quem são. Inclusive me citaram alguns nomes que eu não vou citar, tá bom? Comenta aqui embaixo se acha que cada um com a sua vida ou interfere dentro de campo. É uma boa discussão, não é a pauta? Deixa o like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Agora eu vou direto falando de mercado da bola, porque são 2 assuntos importantes, tá? Primeiro, o Corinthians recusou o atacante Pavon, tá? O Pavon que é jogador argentino, né? Do Grêmio, né? O Pavon que
não vive, né, uma fase boa, né, no Grêmio. Já teve até quando é o contrato, né, do Pavon. Ele tem 29 anos, tá? Não é nenhum jovem, não é nenhum veterano, mas também é jovem ainda, né? O Pavon, tá? É ponta direita, né? 1,74 m, argentino, tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2026, tá? O Pavon, né? O Christian Pavon, e é atacante do Grêmio. Ele foi oferecido pelo Grêmio, tá, na negociação com o Alex Santana, mas a cúpula corintiana e o Fabinho Soldado não quiseram, tá, não se interessaram pelo Pavon, tá? Só para você ter uma ideia, ele tem 6 jogos, né, pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, 3 como titular, né, e 3 saindo do banco de reservas, tá? Tô vendo a relação aqui: Grêmio e Bahia, Grêmio e São Paulo, Grêmio e Mirassol, Grêmio e Flamengo, Grêmio e Ceará e Grêmio e Atlético Mineiro. São jogos que ele participou, 3 jogando como titular e 3 entrando no decorrer da partida. Então essa informação é exclusiva, tá? Aliás, né, solta a vinheta, exclusivo. O Corinthians recusou o Pavon do Grêmio, que foi oferecido no negócio do Alex Santana, que há interesse do Grêmio realmente em contratar o Alex Santana. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! 29 anos, ponta direita, poderia ou não reforçar, ajudaria o Corinthians, né? Seria por empréstimo, assim como o Alex Santana também ficaria por empréstimo no Grêmio, tá? Aliás, eu apurei essa informação, que foi até uma sugestão que eu dei conversando com fontes lá dentro. Falei, por que não pega algum jogador do Grêmio, né? Aí me falaram que o Pavon foi oferecido, mas eles não quiseram, né? O Fabinho Soldado entende que não é um bom reforço para o Corinthians. Mas tem gente lá dentro que gosta do Pavon. Então, quem sabe, talvez a torcida dando opinião e essas pessoas, né, tenham um peso lá dentro, o Corinthians possa contratar. Ou então o Fabinho está certo, porque talvez você até concorde comigo que o Pavon não serve para jogar no Corinthians, ou melhor, concorde com o Fabinho, com os dirigentes do Corinthians, que o Pavon não serve para o Corinthians. Vamos ver o comentário de vocês aqui embaixo sobre o Pavon, tá certo? Ainda sobre reforço, não vou nem soltar a vinheta, eu vou direto. Teve a reunião da diretoria do Corinthians, a primeira reunião, para falar de reforços, tá? Eles entendem que a prioridade agora, foi passado que a prioridade agora é pagar as contas. O Corinthians antecipou, né? Vocês têm, né, têm visto aí, né, o noticiário, não é nenhuma novidade do canal Café do Setorista. O Corinthians adiantou as cotas do Campeonato Paulista 2026 para pagar os salários dos jogadores. O Corinthians já resolveu a questão do Profut, tá? Já resolveu a questão do Profut. O Alex Santana, por exemplo, esse já está praticamente encaminhado, né, no Grêmio, né? A contratação do Alex Santana, tá? Ele vai por empréstimo para lá. O Pavon poderia vir ao Corinthians, mas inicialmente o Corinthians não quis, rejeitou. Mas o Corinthians está interessado em outros atletas da Série B. A pauta foi essa, tá? A pauta foram jogadores da Série B. Tem outros jogadores também, mas foi passado para a cúpula corintiana alguns nomes que interessam: Fabinho Soldado e Dorival Júnior, e que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Alguns clubes lá que têm feito boa campanha, enfim. Inclusive, o atacante de beirada que o Corinthians tanto mira, né, para reforçar o elenco, visando aí o restante da temporada, 2 deles o Corinthians viu na Série B, tá? É claro que não vai, talvez não contrate os 2, ou talvez contrate os 2, enfim, ou nenhum, ou um só, a gente nunca sabe. Mas na conversa que a nova cúpula corintiana teve com o Fabinho Soldado e também com o Dorival, alguns nomes foram passados da Série B, e tem até uma lista boa de Série B de Campeonato Brasileiro. É claro que o Corinthians está vendo também jogadores sem contrato, jogadores fora do país, enfim, mas não tem grana, né? Série B talvez seja um meio mais fácil aí do Corinthians estar se reforçando já no meio do ano, nessa janela de transferências, tá certo? Fala pessoal, tudo bem com vocês?
O simbolismo da ocupação dos torcedores do Corinthians no Parque São Jorge, dando um basta a esse sistema político que cheira a mofo. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tô gravando esse vídeo com um pouco de atraso, eu não consegui gravar o vídeo ontem, que foi quando aconteceu todo aquele episódio, mas acho que ainda há tempo para eu me manifestar, porque ao longo do dia acompanhei muitos colegas, inclusive, alguns, infelizmente, distorcendo muito o que aconteceu, né, chamando de invasão, que os torcedores foram lá e passaram um cadeado no portão do Parque São Jorge, sendo que a presença da polícia estava ali. O cadeado foi um ato simbólico de fechar o clube por má administração, dentro de um simbolismo, com uma faixa, para que os torcedores ali, representados ali pelas principais organizadas, claro que a Gaviões da Fiel, que é a principal organizada, encabeçou o projeto, o ato ali, mas tinha outros torcedores, e não só organizados, tinha muitos sócios, muitos torcedores que entenderam que o movimento precisava ser feito dessa maneira, um movimento absolutamente pacífico, de entrar no Parque São Jorge e de simbolizar que o torcedor naquele momento está tentando pegar o clube de volta. Porque o clube ele está entregue a pessoas que estão numa disputa por poder, vocês já sabem disso, e que não estão pensando no bem maior do clube. Estão pensando única e exclusivamente neles, em interesses próprios, muitas vezes de grupos políticos, muitas vezes no benefício individual. O torcedor que fez isso ontem, lá no Parque São Jorge, e a gente acompanhou com uma movimentação intensa, para mim foi muito simbólico. Não existe revolução sem ruptura, não existe omelete sem quebrar os ovos. Você não consegue provar um ponto, muitas vezes, dentro de um manifesto popular, se você não fizer algo que muitas vezes fuja do normal. E eu não estou aqui defendendo invasão de propriedade, muito menos vandalismo ou algum crime seja cometido, porque nada disso aconteceu. Embora muita gente tenha entendido errado, nada disso aconteceu. A polícia estava lá, Polícia Civil, Polícia Militar, estava todo mundo presente. As organizadas entraram, conversaram, o próprio Osmar Stabile falou que não houve invasão, foi uma ocupação. E essa ocupação, ela tem um simbolismo, porque não se restringe ao Corinthians. Não foi, como sempre, né, o Corinthians é vanguardista em termos políticos, em termos de democráticos, em termos de brigas populares, manifestos, protestos para tentar reivindicar direitos. E através do Corinthians, né, outros clubes acabaram seguindo outros exemplos. Tomara que nesse caso também aconteça. Acho que outros clubes podem tomar o Corinthians como exemplo, sim. Tá, Chico, mas o que está acontecendo? Então, está acontecendo o seguinte, gente. Essa galera que comanda o Corinthians, como vários clubes no Brasil, nesse modelo associativo, sequestra o clube do torcedor. Vou usar palavras duras aqui, tá? Sequestra o clube do torcedor. O clube não é da torcida, mas na verdade ele é. E é isso que o torcedor tentou fazer no Parque São Jorge. Tentou pegá-lo de volta, dizendo, não, senhores, espera aí. Como bradou Sócrates certa vez, não é um clube que tem uma torcida, é a torcida que tem um clube. Essa torcida aqui não pode deixar. Não pode deixar sempre os mesmos indo e vindo num círculo vicioso, comandar um clube desse tamanho, com benefícios próprios, pensando nos próprios interesses, sem responsabilidade alguma daquilo que fazem, arrebentando o clube financeiramente, prejudicando o andamento do time. Os jogadores estão dando entrevista quase que como um pedido de socorro, dizendo, cara, parem com essa guerra, pelo amor de Deus, isso só nos prejudica. É presidente daqui, presidente dali, é presidente que tenta voltar de uma forma ilegal, é presidente que assume que nem que era vice-presidente, mas que nem estava na gestão, é uma oposição tentando derrubar o cara que assume. Peraí, gente, onde é que nós estamos? Por quê? Por conta desse modelo que cheira a mofo, que é ultrapassado, que é sempre aquelas cadeirinhas, sempre indo e vindo e voltando ao poder, porque eu fico me perguntando que disputa pelo poder por um cargo não remunerado, hein? Que loucura! Deve ser muito bom ser presidente do Corinthians, porque, cara, impressionante. Os caras se degladiam por essa cadeira, por esse cargo. Imagina se pagasse bem, né? Se desse um salário e tal, como eu acho que deveria ser. Tem que parar com isso, gente. Tem que profissionalizar a coisa.
Ah, mas o Corinthians não pode virar uma SAF, o Flamengo não é uma SAF, o Palmeiras não é uma SAF, eles têm torcidas de massa e tal. A SAF não é para clubes de torcida de massa. Eu respeito isso e acho que o debate ele deve pelo menos existir. Agora eu fico me perguntando, porque o Palmeiras e o Flamengo, eles são modelos hoje, só que vocês reparam que o conselho, tanto de Flamengo quanto Palmeiras, ele não manda tanto, ele não tem tanta voz, porque o Flamengo teve, sabidamente, o Eduardo Bandeira de Melo, que fez com que essas gestões que vieram a reboque usufruíssem de tudo que o Bandeira fez naquele momento. A Leila Pereira, que é uma baita gestora, que teve a sua empresa também com patrocínios interessantes, mas não esqueçamos Paulo Nobre, que quando o clube estava quebrado, falido, ele foi lá e injetou dinheiro do próprio bolso, cobrando juros desse tamanho a perder de vista. É que a Leila quis pagar para antecipar essa dívida, para não ter mais nenhum vínculo com o Paulo Nobre. Mas o Palmeiras passaria mais 10 anos pagando o Paulo Nobre assim, em prestações que, ok, estava dentro do orçamento, mas ela não quis. Mas foi isso que o Paulo Nobre fez, botou dinheiro dele para resolver o problema do clube. E aí, na sequência, o Gagliotti fez uma baita gestão, a Leila também. Mas vocês percebem que esses caras, eles entenderam os clubes como um negócio, de que você não pode gastar mais do que arrecada e que você precisa ter uma estrutura profissional. O Corinthians, ele tem tudo para ser o que é hoje um Palmeiras, um Flamengo, ele tem tudo. Mas enquanto essas pessoas estiverem lá dentro, indo e vindo, eu fico me perguntando assim, poxa, o Corinthians tem a maior torcida, sabidamente, né, junto do Flamengo. O Flamengo teve um Bandeira que foi lá e resolveu as coisas. O Palmeiras teve o Paulo Nobre, o Gagliotti, a Leila, o Fortaleza que se organizou, hoje está mal dentro do campo aí, né, tecnicamente, enfim, mas a gente sabe como o Fortaleza se reconstruiu nas mãos do Marcelo Paz. O Cruzeiro agora está com o Pedro Lourenço, teve o Ronaldo lá que comprou ali para pagar as contas, vendeu para o Pedrinho e o Pedrinho está assumindo também. Assim, daquele jeito, né? Daquele jeito mecenas e tal, mas é um cara que botou aporte para resolver o problema do Cruzeiro. O Bahia virou SAF do Grupo City, tá bem, mas administração, profissional. O Botafogo, SAF. A SAF nem sempre é o modelo correto. Mas muitas vezes você precisa... Porque tem vários modelos também de SAF, não tem um apenas exclusivamente. Você precisa entender o que o teu clube precisa. O que não pode é o Corinthians ficar entre o Augusto Melo e o André Negão. E o Osmar Stabile no meio. E a renovação e transparência do lado de fora querendo derrubar todo mundo. O que não pode é isso. Porque aí quem vai sofrer é você, torcedor. Porque esses caras vão ficar aqui, ó, brigando pelo poder, gastando, cada um que assume vai gastar aqui, vai gastar ali. Ah, mas o Corinthians hoje arrecada 1 bilhão. Mas a dívida é 2,5. 700 milhões do estádio. Mas, cara, pelo amor de Deus, se o clube arrecada esse tanto, para um pouquinho e fala assim, cara, a gente arrecada 1 bi. Pelo amor de Deus, por que tem que gastar 2? Para! É uma disputa por poder, é uma irresponsabilidade financeira, jurídica. Todo dia tem uma cobrança. Hoje eu estava lendo aqui o Everaldo, gente. O Everaldo não deu um chute no Corinthians. O Everaldo tá cobrando milhões do Corinthians. E todo dia um jogador vai lá na justiça, tá todo mundo chutando o cachorro morto, né? O Corinthians vai lá, bota o Corinthians na justiça. O advogado já sabe. O advogado já pega o empresário do jogador e fala assim, você não tem uma grana para receber do Corinthians? Esse é o momento. Vai lá, aciona tudo, porque a FIFA vai mandar os caras pagar, eles estão sem dinheiro e tudo. Isso aí vai virar uma poupancinha, daqui a pouco você recebe. É assim. Porque aí vira aquela necessidade de transfer ban, caramba, aí o clube vai ter que pagar imediatamente, tem que pagar e o cara vai receber. E aí e o Corinthians gera mídia, gera engajamento, gera vitrine, gera publicidade, então todo mundo bota o Corinthians na justiça. E aí pronto, o Corinthians vai lá e tem que dar um jeito para pagar, mas por tanta cagada que fizeram antes. Então quando é que isso vai parar? O que o torcedor fez no Parque São Jorge foi dizer assim, chega. Porque é inadmissível que 4 mil associados escolham um presidente de uma nação. De uma torcida que tem uma população maior do que, sei lá, 70% dos países do mundo.
O Corinthians tem mais de 30 milhões de pessoas, gente. Como é que 4 mil decidem o futuro desse clube? Eu nem acho que daqui a pouco você tenha que abrir o voto para todo mundo. Óbvio que não. Você tem que ter regras para isso. É por isso que se defende a reforma estatutária. Não é de hoje. Esse estatuto, ele tem bolor. Ele tem bolor. Ele cheira a mofo. É um estatuto de, sei lá, 1960. Pelo amor de Deus, gente. Mudou. Vamos acordar. Vamos ficar defendendo o conselheiro vitalício, como tem no São Paulo, que é um outro exemplo, tá? O São Paulo também vive o mesmo problema, um clube mais antidemocrático do Brasil. E o Corinthians, que se julga tão democrático, porque é, na sua origem, na sua razão de ser, na sua história, precisa resolver essa parte política, cara. Porque não é possível que o torcedor não tenha voz, que o torcedor não consiga participar, que 4 mil escolham um presidente e que tenha como opção sempre os mesmos, as mesmas cadeiras, e que esse conselho que tenha que definir as questões do clube. Peraí. A reforma estatutária precisa acontecer especificamente por isso. Claro que, repito, não é qualquer um que pode votar, por exemplo, na minha opinião. Você tem que ter, sei lá, 5 anos de sócio fiel ao torcedor, você tem que pagar mensalidade em dia, porque aí você tem direito. Você tem que ter um número X lá de frequência de jogos. Você tem que estar presente no clube. Claro, defendo isso. Mas, cara, amplia esse leque. Só 4 mil para 30 milhões? Não está certo. Não está certo. E a gente precisa entender que o Corinthians é muito grande, ele é da sua torcida, mas hoje, o torcedor que bota 40 mil em todos os jogos da Neoquímica Arena, ele está com as mãos amarradas. E ele não consegue fazer algo diferente, algo acontecer. Por isso que o que aconteceu no Parque São Jorge é simbólico. É um levante. É uma resistência para dizer para esses caras: aqui não. Chega. Chega dessa baderna. Chega dessa bagunça. Acabou. Ou vocês se organizem, ou vocês pensem no clube, ou a gente vai tomar esse clube. A gente vai entrar aqui e a gente vai comandar esse negócio. Porque não pode, cara. Não pode deixar um clube atirado, tamanho do Corinthians, o que é o Corinthians atirado dessa maneira. Então, assim, meus respeitos ao que o torcedor fez ontem e ao que o torcedor do Corinthians está fazendo, resistindo, sofrendo com tudo que está acontecendo, porque esses caras não estão preocupados com o futebol do clube.